Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho do momento que a gente está passando hoje. E como é que está sendo esse momento? Está sendo um momento de a gente reaprender, de a gente reestudar algumas coisas dentro do nosso dia a dia. Na nossa disciplina, a gente falou já de transformação digital, de uma série de conteúdos dentro dos conteúdos da gestão de TI, da TI em si. A gente tem acompanhado notícias que acontecem nas empresas, por exemplo, a Amazon se reapresentando, se reprojetando. Eu deixei esse conteúdo lá no AVA para vocês, para ficar mais simples a leitura, né, que é só uma ilustração. E a gente está numa situação em que, na verdade, nós temos indefinições da própria universidade, de como é que fica, como é que não fica, vale ou não vale. O governo, ontem foi editada uma medida permitindo a continuidade até o final do ano das aulas em EAD. A gente tem uma situação de que optou-se por, se não puder salvar todos, não salva nenhum, né? Uma coisa meio esquisita, mas a gente tem aí uma série de conteúdos para serem discutidos ainda. A gente tem que aceitar que é uma realidade diferente e nós temos que dar conta de vencê-la. Nós podemos, para vencer essa realidade, olhar para aquela figura clássica do copo meio cheio, copo meio vazio. O jornal Estado de São Paulo colocou recentemente, no final de semana passado, uma reportagem dentro de uma série que tem sido realizadas em que se comenta, né, da dificuldade de ensino à distância. Algumas pessoas realmente não conseguem acesso, outras conseguem e não gostam, outras gostam e não conseguem, né? Quer dizer, tem toda uma situação de diversidade e, ao mesmo tempo, existe uma situação de oportunidade, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que tem aí o copo meio vazio, tem também o copo meio cheio. Tem o niilismo ali também, né? Que é o negar tudo aí, atitude que infelizmente alguns governantes nossos têm tomado, não é? Muito bem, dentro desse conteúdo, o que a gente tem que fazer é pensar e planejar o que vai acontecer. Então, eu trouxe para essa disciplina de gestão de TI um conteúdo que é trabalhado em projetos, era mais quando o projeto era no início do curso, menos agora que é no final, mas a ideia é planejar você, planejar o seu futuro, planejar como é que vai ser a sua carreira. Não é? E quem é você? Quais são seus valores, seus interesses, habilidades, né, que combinados, né, podem indicar aí com questões que você vê no mercado, conversa, testes que se pode fazer, as carreiras que são mais favoráveis para que você tenha essa situação de melhoria dentro do mercado. Então a ideia aqui é que você prefere algumas coisas. Você gosta de matemática e não gosta de biologia. Você gosta de português e não gosta de história, ou não gosta de estatística, de programação, sei lá. Cada um é um. A primeira coisa que você tem que fazer é assumir que você é desse jeito. Você é uma pessoa diferente das outras. Cada pessoa é um ser diferente. E você tem que se conhecer para ver o que você pode fazer a respeito onde você vai chegar. Com isso, você consegue fazer uma lista de alvos, né? A partir de um catálogo de ocupações, por exemplo, daquilo que você conhece no mercado, ofertas de jornais, você vai pegar ali uma dúzia de aquilo que te atrai mais e a partir dali você pode buscar atingir essa situação. Claro que você tem que querer, né? Tudo depende de você. A gente, como professor, como profissional, pode ajudar, mas não podemos fazer isso pela sua situação, pela sua vida. Aí você vai explorar essas carreiras e ver se realmente aquilo é o que você quer em termos de cargo, de desempenho, de remuneração, requisitos, né? Idade, sexo, não pode ter deficiência em alguns cargos, algumas coisas são melhores para uns, não para outros. Você adora a parte de X, mas a carreira tem que trabalhar com Y, né? Quer dizer, você tem que juntar as coisas. Quem é você? Quais são as carreiras disponíveis e o que dá para fazer para unir essas duas coisas. Existem inúmeras possibilidades, não é mesmo? A partir daí, é aconselhado que você tenha contatos informais com
pessoas com publicações que tratam dessa carreira ou tratam dessa situação que te agrada, dessa situação que é aquela que você escolheu. Você precisa conhecer um pouco mais a fundo, porque às vezes quando você vê de fora parece ser uma coisa, quando você vê de dentro é outra. Não é? Então você tem que ter aí um monte de informações aí para você poder tomar a sua decisão. Vejam que o curso de vocês basicamente trabalha com a gestão dessas informações e com a tomada de decisão, né? Então usem isso, usem esse conhecimento aí para poderem escolher corretamente. A partir dali, você vai ter que refinar essa tua lista, né? Você tem uma lista relativamente grande, relativamente ampla, e é o momento assim de você jogar a lista fora e ficar com um alvo único, ou talvez dois no primeiro momento, mas que sejam correlacionados. Volte os passos anteriores, se precisar, para poder redefinir esses conteúdos e para que você possa redefinir aquilo que você quer fazer. E aí estabeleça as metas. O que é uma meta? A meta é aquele passo intermediário que você precisa para alcançar teu objetivo, né? É aquele objetivo específico para atingir o geral que vocês têm lá no TCC, né? Então, são etapas que vocês têm que cumprir para chegar lá. Você quer trabalhar numa determinada área que precisa, por exemplo, domínio de inglês, você tem que buscar essa formação. Se não tem no teu curso, você tem que buscar fora. É assim que funciona. Alguns cursos eles são amplos e possibilitam uma carreira em que você ao longo do curso escolha uma determinada área de atuação sem sair do teu curso. Por exemplo, medicina, você tem áreas de especialidade diversas. O direito tem áreas de especialidade diversas. As engenharias têm várias especialidades, mas normalmente daí quando você escolhe uma, cada uma é um curso específico, né? Engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, por exemplo. Existe um núcleo comum e uma atuação mais voltada para uma determinada área. Existem alguns cursos em que você tem essa amplitude, né? Como se tem a medicina, o direito, também ocorre na administração, também ocorre na computação, em que sem sair da área você se especializa em alguma condição. O curso que vocês estão é um curso que pega conteúdos de várias áreas e não especializa em nada. Ele fica extremamente amplo, dando a impressão de que, de fato, você pode trabalhar em qualquer área. Bem, na verdade, até pode, né? Você pode buscar depois uma especialização em uma área, mas você tem que lembrar que tem algumas que exigem que você tenha graduação naquela área, né? Então, você não pode assinar lá, por exemplo, um planejamento estratégico, porque isso é do administrador. Você não pode, por mais que você conheça, assinar um projeto de engenharia se você não for engenheiro. Você não pode atuar como médico se você não fizer medicina. E assim por diante, né? Então vocês têm que ter aí um foco. Se o curso não dá o foco que você quer, você tem que buscar de outra forma atingi-lo. E aí você vai traçar o teu plano de carreira com isso, né? Quer dizer, dentro da especialidade que você escolheu, dentro dessa especificidade, você vai buscar a formação mais adequada, né? Com uma sequência lógica de cursos, de conteúdos, de congressos, de networkings que você tem que fazer e colocar nisso também um prazo, um custo, né? Nós estamos falando de um projeto, é o projeto da tua vida, um projeto importantíssimo, né? E você tem que incluir também qual é a posição que você quer chegar. Se você estiver almejando chegar numa posição de direção, talvez você, além do teu curso, tenha que fazer um MBA, se você não é da área de administração, ou mesmo sendo, né? Se você almeja ter uma carreira extremamente técnica, talvez tenha que fazer outros cursos técnicos para complementar a tua formação de graduação, outras especializações, né? Então, tudo exige um planejamento. E vocês têm que pensar que é a vida de vocês. E a vida, ela é composta de uma série de etapas, de escolhas, não é? E de tempo. O tempo não para. As escolhas cada um faz, né? A vida é uma sucessão de escolhas. Assuma daí o comportamento adequado. Se você quer entrar em uma determinada área, você tem que saber qual é o comportamento das pessoas daquela área.
Vocês vêm andando pela universidade que tem alguns cursos que as pessoas são extremamente laissez-faire, cada um faz do jeito que quer, né? Se veste do jeito que quer, um tá de calção, outro tá de chinelo, outro tá com cabelo comprido, outro tá com a camisa aberta, enfim, né? Cada um tem o seu perfil. Tem alguns que você, quando entra, vê todo mundo de gravata, todo mundo de terno, né? Quer dizer, o perfil daquela área. São pessoas como você, mas elas trabalham numa área em que o perfil é aquele. Em outras áreas, você vê muito tipicamente o pessoal de saúde, né? Vestido de branco, com sapato branco. Então, você já meio que percebe que o pessoal é daquela área. Conforme a área que você escolher, você vai ter que se comportar desse jeito. E se você não gosta desse jeito, então não vá para aquela área. Essa é o planejamento aí, o que a gente está querendo transmitir, né? Esse conteúdo aqui está disponível também ali no AVA para vocês, porque tem momentos aqui que tem algumas leituras, né? Aí, com isso, você pode usar esses recursos, né? Não é uma etapa simples, talvez você já tenha feito isso, talvez esteja fazendo agora, e o prêmio que você ganha é um prêmio alto, né? Onde você quer estar, como você quer estar daqui 10 anos, um planejamento extremamente estratégico aí para a tua vida, né? E o que você tem que fazer para chegar lá? Existem obstáculos, sim, existem desafios, existem muitos momentos que vocês vão ter que superar as coisas e vocês se aceitarem esse desafio, se criarem energias para superar essas coisas, vocês podem chegar lá, basta um planejamento adequado. Este momento que a gente está vivendo é um momento que vocês podem aproveitar para refletir sobre isso, para completar as disciplinas aí que vocês têm possibilidade de fazer à distância, para ganhar tempo depois para fazer as que vocês não têm. Enfim, né? Uma decisão aí que vocês têm que tomar. Não desistam. Não parem de estudar, não parem de ler e procurar, buscar aquilo que vocês têm interesse, né? Vocês têm que se superar, vocês têm que superar as dificuldades e superar vocês mesmos aí para podermos todos sair numa boa dessa situação aí meio chata, né? Ou bem chata que a gente está vivendo. Beleza, pessoal?